A mensagem de hoje é a conclusão, a continuidade da mensagem de ontem a respeito do vaso e a respeito do oleiro. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 64, do versículo 1 até o versículo 8, fala a respeito do oleiro e do barro. Veja bem, no versículo 64, verso 8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das suas mãos. Agora Israel reconhece que a única maneira de haver mudança, transformação, é eles se colocarem na mão de Deus e deixar Deus trabalhar na vida deles. Deixar Deus trabalhar na vida deles. Como nós meditamos em Jeremias ontem, você observa que o barro espatifou-se na mão do oleiro. Por quê? Porque tinha coisas nesse barro que não era barro. Poderia ser pedra, poderia ser capim, mas não era barro. Então não há como Deus construir a nossa vida espiritual enquanto nós teimarmos ou rejeitarmos ou não aceitarmos as mãos dele em nossa vida. Porque nós estamos falando aqui de um vaso, mas nós estamos falando também de um oleiro, mas nós estamos falando também de um vinho. O vinho como a figura do Espírito Santo de Deus. Agora, ninguém vai encher um vaso, você não faz isso, se esse vaso for um vaso velho ou não há como construir a sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que recusam, irmãos. Recusa o tratamento de Deus, recusa a mudança, recusa a renúncia. Infelizmente é assim que funciona. E essas pessoas passam a vida toda, irmão, sofrendo, patinando na vida, não rompem, não conhecem o projeto que Deus tem para a vida de cada um, apesar de estar lá no Salmo 139, que ele estabeleceu todos os dias, tem um projeto, um plano para a nossa vida. Então tem muitas pessoas que não se submetem. E aí sofrem com muitas coisas. Mas o que a gente observa na vida das pessoas é que as pessoas querem ser tremendamente abençoadas por Deus, cheias do poder de Deus, abençoadíssima pelo Espírito Santo, mas não se submete ao Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então eu quero concluir aqui com o que Jesus falou em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17. Observa bem que aqui ele faz um casamento do jejum com o poder de Deus na sua vida. Preste bem atenção nesse ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui, versículo 14 do capítulo 9 de Mateus. Então vieram ter com eles os discípulos de João, perguntando por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Mas eles estavam em festa, estavam com Jesus Cristo, Jesus estava ensinando eles ali.
não é? Isso quer dizer que eles não jejuavam também, né, irmão? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo. Isso aconteceu há 2019 anos, né, irmão? Então, aonde jejuar? Você observa aqui que isso aqui é uma ordem. Você vai jejuar. Mas para quê? O que, que tem a ver jejum com barro, com o poder de Deus, não é? Então você precisa jejuar. Por quê? Então aqui no versículo 16 e no versículo 17 de Mateus 9, 7, 16, né? Diz aqui, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Você põe? Não, ninguém faz isso. Você vai estragar um vestido novo para consertar o velho? Não vai. E é doido fazer um negócio desse. Por quê? Porque esse remendo vai tirar parte do vestido e vai fazer um buraco muito maior. Então, é uma coisa que nem vamos pensar numa situação dessa, certo? Coisa que não se pensa de maneira alguma, isso aí, sem chance nenhuma. Nós não vamos pensar em fazer isso. Ninguém faz isso. 17. É que ele coloca outra coisa. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando você pega um vaso que já tem lá, e lá em Israel eles tinham esse costume, né, de guardar o vinho, né, naqueles potes de barro e tal. Então, logo que venha, que eles iam ali fazer o trabalho com a uva ali, tirar ali o suco da uva, ele colocava no odre novo ou no odre velho? Evidentemente que no odre novos, né? Eles preparavam ali os vasos novos direitinho para guardar, porque aquilo ficava anos e anos ali. E toda a colheita dele estava ali. Então também ninguém vai colocar em odre velho, porque olha o que Jesus diz. Do contrário, os odres se rebentam, né? Está velho, quebra. Você vai perder todo o seu vinho. Quer dizer, o vaso se perde, o vinho se perde. Então o que você faz? Você deita esse vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. O que Jesus quer ensinar a gente? O vaso, irmãos, somos nós. O vinho é a figura do Espírito Santo. Agora, primeira coisa, que se você recusa Deus trabalhar na sua vida, você nunca é vaso. Então nunca você vai ter o quê? O Espírito Santo. A tua vida não vai ter o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Porque tem pessoas, irmão, que quer o Espírito Santo, mas ele vai encher na onde? Você não permite ele trabalhar na sua vida, você não permite ele moldar a sua vida, você não permite ele tirar da sua vida aquilo que não presta, então você não vai ter o Espírito Santo. Segunda coisa que Jesus coloca aqui, ele está falando de jejum, irmão. Quando você começa a jejuar, porque, irmãos, nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, não é? Nosso espírito foi recriado em perfeita justiça e santidade, está lá na Bíblia. Agora, ele vai encher esse vaso, porque só é batizado no Espírito Santo quem permite o trabalho das mãos de Deus. Senão ele nem Espírito Santo ele tem. Então veja bem. Agora aqui entra o jejum. Quando você começa a jejuar e orar também, né, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, é que o jejum, ele vai permitir
que a força da sua alma seja quebrada. Você está entendendo? A força, as fortalezas que estão ali na sua alma vão ficar quebradas. E aí, quando você começa um processo de oração em línguas, não é? Com jejum, o que vai acontecer? Esse jejum vai transformar esse vaso em um vaso novo. Deus está falando aqui de uma desconstrução na sua alma. Quando você jejua, todas aquelas forças espirituais que estão ali resistindo o mover do Espírito, quando você entra nessa guerra espiritual, de você tirar tempo de jejum, tempo de oração, eu vou falar uma coisa para você, viu, irmão? Rapidinho, irmão. Deus vai destruir essas fortalezas da tua alma. E se você não partir para isso, irmão, você nunca vai saber o que é fé, porque a fé depende da salvação da nossa alma, né? Porque eu vou edificar a minha fé orando no Espírito Santo, mas se eu não orar e não partir para essa salvação da alma, né, salvar-se daquelas fortalezas que estão ali na nossa alma, a minha fé também vai ficar paralisada. O jejum ele vai liberar a sua fé, sabia disso? É verdade, irmão. Tem alguns versículos na Bíblia que diz que esses demônios, castas de demônio, na vida de pessoas, ele não vai sair senão a força de jejum e de oração. Você observa que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não conseguiram expulsar legiões de demônio ali, no caso era a epilepsia, né? A pessoa estava ali babando ali. Ele disse, essa casta, essa legião de demônio, ela só sai à força de jejum e oração. Por que Jesus falou isso, meu irmão? Preste bem atenção nisso. Porque a tua fé, ela depende do jejum. A tua fé, para ela ser liberada, ela precisa de jejum, irmão. Porque o que impede a fé de romper, de você ter ousadia, é o jejum. E jejum é assim, você começa a jejuar, começa a dar dor de cabeça, natural. Teu corpo está todo intoxicado, mas vai devagar, vai devagar. Vai chegar um momento, irmão, que o jejum e a oração em línguas, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu tenho experiência disso, irmão, são anos e anos e anos que eu faço isso. Eu jejuei 40 dias no Brasil para vir para Portugal. Jejuei mais 20 aqui. Para quê, irmão? Ficar com fome? Não, irmão. São forças espirituais nas regiões celestes, irmão. Então, o jejum, ele remove o diabo? Não, irmão. O jejum tira da sua vida todo impedimento para que o Espírito Santo possa trazer a revelação até o seu espírito. Viu? Eu vou repetir. O jejum vai removendo fortalezas, barreiras, para que o Espírito Santo possa trazer revelação ao seu espírito. E aí a sua alma vai ser liberada, porque as fortalezas vão sendo destruídas.
Por isso que Jesus falou, quando eu for embora, porque agora eu estou aqui, eu resolvo tudo. Mas quando eu for embora, faz 2000 anos que ele já foi, né, irmão? 2000 e... Pega aí, 2000 menos 30 e poucos anos, né? Quase 2000 anos. Então veja bem, você está vendo a importância do jejum? Então o jejum, ele quebranta. É o quebrantamento da fortaleza. As fortalezas da alma, elas vão ser amolecidas, vamos dizer assim, para você entender. E aí você vai orando em línguas e jejuando, que é um casamento fantástico, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas fortalezas vão sendo removidas da sua alma. E a fé vai sendo aumentada. Aquela ousadia. Então você vê Jesus, um homem de oração. Como filho do homem, né? Pode pegar todos eles, né? Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, todos os exemplos da Bíblia, grandes homens de Deus, irmão, você conversa com eles, são pessoas de oração e de jejum. E aí você observa que são homens de fé, homens que têm poder, homens que entram na presença de Deus, homens que têm sinais e maravilha. Pega a vida deles aí, ó, e você vai ver. Você entendeu, irmão? Ouça essa fita, 1, 2, 3, anota, né, essa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Eu vou orar com você. Meu Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu coloco todos que estão me acompanhando nesta terça-feira, 24 de dezembro de 2019. Eu amarro contra a tua vida, o seu trabalho, todo e qualquer projeto de principados, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos maus que estão aí povoando as regiões celestes. Eu determino que caiam por terra todo e qualquer projeto das trevas contra a tua vida, o seu trabalho, tudo que você for fazer. Que o inimigo não tenha nada, que ele perca as forças e não consiga atingir você. E nessa terça-feira possa ser a melhor terça-feira da sua vida, que seja um dia de bênçãos, que seja um dia de muita paz, de muita alegria, em nome de Jesus. Amém e amém.